Prezados irmãos, bom dia, que a paz de Jesus continue reinando em nossos corações, hoje e sempre. Meus irmãos, o livro número 1 da doutrina espírita, como não poderia deixar de ser, é um verdadeiro monumento. É a maior obra de síntese do conhecimento humano que já apareceu na face da Terra. O Livro dos Espíritos, levado à luz da publicidade de 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos abordam temas que até então estavam tanto quanto nebulosos. E dois assuntos são de magna importância. A primeira pergunta: quem é Deus? E a resposta não poderia ser das mais felizes. Numa síntese, os Espíritos respondem o que é Deus: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E um outro assunto que até hoje ainda causa-nos dificuldade no conhecimento mais aprofundado, da pergunta 67, quem são os espíritos? São seres inteligentes da criação. E mais adiante diz, fomos criados simples e ignorantes, com propensão tanto para o bem como para o mal, regulando a nossa caminhada, o livre-arbítrio. Ora, por que Deus não nos criou perfeitos? Por que Deus nos criou simples e ignorantes? Naturalmente, isso vai à sua vontade, não é? Talvez, para que atinjamos a caminhada da evolução, é preciso ganhar experiência, mérito e luta no decorrer dos milênios infindáveis. Assim o Criador determinou, e todos nós, seus filhos, fomos criados simples e ignorantes. Entretanto, o espírito, na sua infância, ele se identifica muito mais com a matéria que propriamente com o mundo espiritual. É por isso que há necessidade de sucessivas reencarnações em mundos materiais, porque nós sabemos que mundos semelhantes à Terra existem muitos, superiores a ela e mesmo inferiores. Nós estamos, na atualidade, passando uma fase de grande transição. Nós estamos saindo de um mundo de provas, de expiações, e buscando um novo plano de vida, de mundo de regeneração. Hoje, todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando, há 50 anos atrás, os espíritos já vinham nos advertindo. Naquela altura, já era perfeitamente previsível estes fatos que hoje a todos nos causam escândalo e nos causa admiração. Tanta criminalidade, tantas dificuldades, tantos problemas, misérias, corrupções, criminalidade, veja, a face da Terra vem se sucedendo revoluções, transformações de formas assim gigantescas, porque nós estamos, sem nos darmos conta, nos preparando para nos ingressar num mundo mais feliz. É por isso que disse Jesus, e os bons herdarão a terra, naturalmente não uma herança eterna, mas no sentido de continuar o nosso aprendizado, não de uma forma tão dolorosa, tão dificultosa, tão terrível, como hoje nós estamos passando. Esta é a realidade. Então, o que é que tem de ver essa pequena digressão que nós estamos falando? Pois bem, o espírito, para buscar os seus primeiros conhecimentos, ele tem necessidade de mundos pesados, mundos materiais, semelhante ao nosso. Porque, diz-nos André Luiz, o espírito na infância do seu conhecimento, ele é muito mais lúcido em mundos materiais do que no mundo espiritual. Muitos espíritos desencarnam, quando estão assim muito atrasados espiritualmente falando, eles nem se apercebem do plano de vida em que se encontram, sentem-se assim como que deslocados, inconscientes. Por isso que as reencarnações a espíritos atrasados, o espaço que medeia uma encarnação e outra, é geralmente muito curto, porque não adianta o espírito ficar no mundo espiritual, marcando passo e não aproveitando o tempo. Já não ocorre o mesmo com os espíritos mais elevados. Exemplo, como o Dr. Bezerra, Emmanuel e outros espíritos que nós conhecemos, eles têm naturalmente uma responsabilidade, uma obrigação moral de reencarnar, a grosso modo, 2 vezes por milênio.
porque eles são muito mais produtivos, o trabalho deles é muito mais importante no mundo espiritual do que no mundo material, porque eles já têm o predomínio do espírito sobre a matéria, e os espíritos atrasados, a matéria os dominam. Então, por esta razão, o espaço que me deu uma encarnação a outra é sempre bastante curta. Geralmente não passa de meio século. A maior parte é muito antes disto. E o que tem de ver a família com a evolução do espírito? Ora, nós sabemos que quando o espírito reencarna, não é? Nos seus primeiros anos de vida, a família, o lar, tem uma importância capital, vital para o ser humano. Infelizmente, com novos modismos, os padrões hoje estabelecidos pelo homem, com o melhor grau de inteligência, de cultura, de tecnologia, de ciência, faz com que o homem busque mais o prazer, a alegria de viver no mundo das formas. O homem hoje está muito mais materializado do que outrora. E a família, infelizmente, foi torpedeada, foi relegada a segundo plano. Hoje, inclusive, eu ouvi uma declaração de uma nossa irmã que se dizia espírita, que a família estava em crise, estava em falência, que um casamento não ia além de 2 anos e 3 meses, 3 anos e 2 meses. Eu não sei de onde ela buscou esses números, porque isso é um absurdo. Se nós formos consultar o Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta se o casamento é uma lei antinatural, e Kardec diz, os Espíritos dizem, que é uma margem, evolução para a humanidade, que o casamento é, sem dúvida alguma, é o primeiro índice do progresso humano, porque lá se estabelece a genuína fraternidade entre as criaturas. Então vocês veem quanto é importante o Instituto do Lar, porque muitas criaturas confundem naturalmente lar com casa. As criaturas valorizam muito mais a casa do que o lar, porque a casa, naturalmente, é aquela construção de alvenaria, que possa ser uma casa luxuosa, em lugar bem colocado, ou possa ser um humilde choupana. Agora, o lar não. É naturalmente a constituição das criaturas humanas. É no lar que nós temos que ter todo o carinho, todo o preparo. Infelizmente, da terra, a maior parte das criaturas casam e tem uma ideia muito diferente da responsabilidade do lar. Infelizmente, nós não preparamos as criaturas convenientemente para a grave missão que elas têm de desenvolver na terra. A gente vê algumas casas espíritas preparando, dando parcos subsídios sobre o casamento, mas a maior parte tem uma ideia totalmente diferente. Vocês veem, principalmente, nós sabemos o papel preponderante que a mulher tem no lar. Embora as tarefas são diferentes, os direitos são iguais, só que o sucesso de um lar reposa sobre as mãos, sobre a batuta, sobre a responsabilidade da mulher, porque nós homens praticamente temos a autoridade, não o autoritarismo, e a mantença do lar, e a mulher, todo o resto. Tanto é que quando o espírito reencarna em corpo feminino, o preparo é muito mais acurado, é muito mais profundo, não é? Geralmente, se o homem fracassa no lar, o lar não vem abaixo, mas se a mulher, porventura, fracassar, o lar vem abaixo. Então vocês veem a responsabilidade da mulher. Por quê? Porque a mulher se constitui como a médium da vida material. Esta é a realidade. Por isso que a mulher é tida como a rainha do lar. Nas mãos dela reposa o progresso, o sucesso, sobretudo da vida espiritual. Nós vemos a mulher, nos seus primeiros tempos, junto da criança, que papel importante ela tem. Os espíritos consideram que o amor da mãe, em relação ao filho, é 50%, e os outros 50% são alimento. O alimento, o amor da mãe é tão importante,
Veja, se estabelece uma correlação entre a criança e a mãe. A criança balbucia qualquer coisa ininteligível para nós outros, e a mãe já sabe do que se trata. Então vocês veem a importância da mulher na vida do lar. Agora, é bem verdade que, infelizmente, nem tudo são rosas, nem tudo são flores na vida aqui na terra. Por quê? Porque os casamentos, eles são de vários... Diz já no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos 2 tipos de casamentos principais. Uns pelos laços do espírito, que é duradouro, e outros pelos laços corporais, frágeis como a própria matéria. Mas, em relação aos casamentos já programados no plano espiritual, nós temos o que ocorre em abundância, são os lares formados por provas e expiações. Antigos inimigos, antigos adversários, precisam se amar, e não tem outra forma, outro meio, se não for pelos laços consanguíneos, ou então como esposo e esposa, como filhos, para se amarem. E nós sabemos as graves dificuldades, porque quando casa, veja bem, um terceiro lar que se forma, não tem nenhuma conotação, nem com o lar da esposa, e muito menos com o marido. Mas, quando se forma esse outro lar, se não há um preparo espiritual, se aqueles cônjuges não fizeram a sua reforma íntima, não trabalharam para a sua melhoria espiritual, vai ser acompanhado de toda aquela tropa de espíritos que outrora se odiaram muito. É por isso que muitas das vezes, já no primeiro dia do matrimônio, já ocorrem os primeiros problemas, as primeiras desavenças, os primeiros atritos. Mas, como eles têm um compromisso espiritual, eles podem brigar, eles podem discutir, mas não conseguem se abandonarem, se desertarem da tarefa, porque existe um componente importante, que é o reajuste. E eles podem ver, brigam, mas estão sempre juntos. Agora, existe um outro número pequeno, ainda pelos laços espirituais, que são as poucas famílias que nós conhecemos na Terra, que são aqueles casais mais ou menos redimidos. Os filhos também são dignos de ter aqueles pais que vivem o entendimento, a fraternidade. São lares onde são distinguidos pela sua forma amorosa, harmônica, fraterna, não é? Um respeita o outro, não é? São aqueles casais muito estimados, muito admirados. Mas infelizmente aqui na Terra tem muito poucos casais assim. A maior parte ainda são antigos adversários, antigos inimigos, e que voltam sobre 4 paredes para se amarem, para se estimarem, para resolverem juntos antigas diferenças, antigos problemas, antigas rixas, porque nós nos unimos ou pelos laços do amor ou pelos laços do ódio. Porque o ódio o que é? Nada mais, nada menos do que o amor encarcerado, fechado. Então nós temos necessidade de amar. Então vamos amar, nos aturando, nos tolerando mutuamente, porque de permeio nós temos aqueles outros que também fazem parte dessa sociedade, que se chamam filhos. E os filhos, e muitas das vezes, vêm solidificar aquela ligação que estão tanto quanto tênue, balançando, perigando. Também pode ocorrer que vêm filhos que são verdadeiros inimigos, e a gente não entende por quê. Aquele ódio surdo, espancamentos, não é? E de parte a parte. Tem pais que espancam os filhos sem necessidade. Existe uma animosidade, uma antipatia gratuita. Às vezes é comum se dar melhor lá fora do que no próprio lar. Quer dizer, há melhor relacionamento fora do que propriamente dentro do lar. Mas existe também um outro tipo de casamento, ainda programado no plano espiritual. Suele ocorrer que determinadas criaturas se conhecem, umas progridem mais rapidamente, aproveitam a vida espiritual, e outras tornam-se mais lerdas, mais atrasadas, e ficam para trás. Ocorrem os chamados casamentos sacrificiais. Então um dos cônjuges, ou seja homem, ou seja mulher,
por amor, pede ao plano maior, para ir ao encontro daquela ovelhinha desgarrada. E nós vemos aí certos casamentos, certas senhoras, né? Finas, educadas, com um marido tão obtuso, tão malcriado, tão difícil, e ela com aquela paciência, com aquele amor, leva até o fim aquele casamento difícil. Mas se nós perguntarmos se a criatura está aborrecida, absolutamente. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Só o amor vence. Ela carrega aquela pesada cruz, mas com alegria, com satisfação, porque está fazendo um trabalho que lhe completa no seu íntimo. Porque quem ama não sofre, só sofre quem não ama. E existe um número muito reduzido ainda sobre o casamento de origem espiritual, de compromisso espiritual, aqueles casamentos, vamos dizer, de missão. Via de regra, esses casamentos nem filhos têm, porque o casal estão implicados numa missão superior, seja nos mais diversos campos de atividades do saber humano. Nós temos, principalmente com o Kardec, a Amélie Boudet e o Kardec, não tiveram filhos. Ambos trabalharam denodadamente na missão espírita. Nós temos, principalmente na ciência, o casal Curie, que descobriram o rádio. Enfim, são poucos, mas existem. Agora, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre os casamentos de ordem, de origem meramente material. Eles poderão ser movidos, vamos dizer, pela beleza física, pelo interesse material, pessoa rica, ou por autoridade, enfim, por atrativos meramente materiais. Não tem nenhum compromisso a não ser um interesse fortuito na vida material. Geralmente, esses casamentos não prosperam. A maior parte acabam na separação, porque como não tem compromissos mais profundos no campo espiritual, em pouco tempo entra no desencanto e acabam se deixando. Mas não é porque foi ocorrido assim, fortuitamente, aleatoriamente, que esse tipo de casamento não tem compromisso de futuro. Geralmente acabam sempre em desavenças. E diz-nos Emmanuel, ninguém lesa ninguém sem primeiro ser lesado, sobretudo no campo do sentimento. Então, nesta reencarnação, foi apenas um encontro fortuito, mas de futuro eles estarão marcados para voltarem e se amarem e terminarem a tarefa. Então, meus irmãos, o casamento tem uma responsabilidade muito grande, sobretudo na formação do caráter, os seus primeiros tempos, porque aos pais é delegado pelo plano maior uma certa autoridade em relação aos filhos, justamente para orientá-los. Vocês veem, nós podemos receber um malfeitor do passado, um criminoso terrível, mas ele vem na presente reencarnação na forma de um verdadeiro anjo, não é? Veja, carente de todo o cuidado, afeto, porque eles não têm nenhuma segurança. A segurança, naturalmente, estará confiado ao trabalho dos pais. Mas, infelizmente, nós vemos certos pais que, ao invés de assumirem a responsabilidade que eles fizeram no plano espiritual, delegam esse tipo de trabalho para terceiros. Eles têm condições financeiras. Ao invés de estar trocando fralda, estar ouvindo choro, ninar a criança, tem mães que se recusam até a amamentar os seus filhos. E deixa esse trabalho nas mãos de pessoas as mais desqualificadas possíveis, porque elas vão cuidar daquelas crianças com vista exclusivamente ao sonante. E nós sabemos que há casos de crianças, vamos dizer, que choram, que sentem a falta, o amor dos pais, e essas criaturas como verdadeiras megeras, não tenha dúvida em lançar mão de hipnóticos para fazer a criança dormir, com graves prejuízos
à reencarnação. Então são mães que se comprometem perante a espiritualidade maior, de cuidar daquelas crianças com amor. Entretanto, por uma vida social mais exigente, porque ela tem um poder aquisitivo melhor, ela entrega esse trabalho que não tem substituto, a não ser se a mãe desencarna, que aí é um caso diferente, mas a mãe, enquanto estiver entre nós aqui presente, é uma tarefa inalienável, é uma tarefa que não se pode passar para frente. E é por isso que nós vemos que certos filhos têm uma educação primorosa, têm uma cultura primorosa, entretanto, uma educação espiritual que deixa muito a desejar. Isto vem na forma de revolta, de tóxicos, enfim, de tudo isso que nós conhecemos, que é um caráter difícil, mal preparado, porque os pais não deram para elas o amor. Então, por isto que o lar é fundamental, principalmente na formação do caráter. Veja bem, os fatos que ocorreram na nossa meninice, na nossa infância, certos acontecimentos marcantes, nós os temos presente e poderemos relatar com minudência de detalhes. Entretanto, há fatos que ocorreram hoje ou ontem e que já nem nos recordamos. Por quê? Porque a criança, nos seus primeiros tempos, o seu cérebro é como se fosse uma folha de papel em branco. Tudo que é marcado fica indelevelmente registrado. E nós sabemos dos grandes traumas, das grandes frustrações, dos grandes problemas, quando os filhos não são convenientemente cuidados, tratados. Nós sabemos que o amor dos pais são tão importantes, que quando falta, a criança leva mais tempo para falar, mais tempo para andar. Enfim, ela é uma criatura frustrada, porque, como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas também de graças e bênçãos do Senhor. Essas graças e bênçãos do Senhor é a espiritualidade, é o amor, é o devotamento, é o carinho, é a fraternidade que nós estabelecemos. Agora eu pergunto para vocês, nós sabemos que o amor mais puro que nós conhecemos é o amor da mãe para com o filho. Imagine uma mãe educada, uma mãe que tem bons recursos, não cuida do seu filho. Quer dizer, aquilo que é o rebento, ser do seu ser, carne da sua carne, não é? Que existe a maior vinculação, elas deixam a parte mais importante para os outros. Porque também isso só ia ocorrer naqueles casamentos de provas, onde os pais não estão preparados para serem pais. É uma total incompetência para a paternidade. Então esses têm os filhos, jogam na lata do lixo, são criados, como nós vemos aí, como marginais, não é verdade? Na mais tenra idade, já junto do crime, fazendo as experiências as mais negativas para a saúde espiritual, para a sua moralidade, porque são, infelizmente, essas crianças recebem os pais dos quais eles são dignos, porque também foram pais que não souberam respeitar os filhos. Então, eles não têm a dignidade de terem lares bem formados, bem constituídos. São aqueles pais irresponsáveis. E vocês vão te perguntar, mas então, os poderes públicos não deveriam tomar conta e não permitir esterilizar esses pais porque eles são incompetentes? Não, absolutamente. Porque é melhor eles estarem nessas condições, mas fazendo o seu aprendizado da forma mais difícil, em contato com o crime já cedo, porque eles não reencarnaram para falir, mas buscar logo cedo as experiências as mais contraditórias, as mais dificultosas, e porque elas também têm, acima de tudo, a assistência de Deus. Porque nós nunca devemos esquecer que os filhos, quando vêm a nós, há muito já era de Deus. E quando passar por nós, continuarão sendo ainda filhos de Deus. Agora, é muito importante nós, na condição de pais, termos esta preocupação. Aqueles filhos que Deus nos confiou, será que nós, por a nossa incompetência, pelo nosso desleixo, eles vão ficar em condições piores? A nossa obrigação não é educá-los, não é transformá-los, não é ajudá-los ao progresso
espiritual? A evolução? Imagine, se sabe, o tormento que ocorre quando existe o fracasso dos pais que não sabem cuidar, não sabem educar, facilita a vida para as coisas mundanas, ao prazer, à luxúria, à sexualidade irresponsável, ao crime, enfim, tudo isso, este apanágio que nós hoje vemos na terra. E muitas das vezes, os grandes responsáveis são os pais, porque não souberam cuidar dos filhos. Porque não adianta dar uma educação primorosa, aliás, uma cultura primorosa e uma falha educação. Porque vocês vão me perguntar, existe um tempo determinado certo para começar a educar os filhos? Que idade? Quando? Que tempo? Isso não existe. Porque cada criatura, umas são mais lerdas, mais tardias no entendimento, outras são mais precoces. Nós vamos começar a educar as crianças no momento que elas comecem a entender. Tem crianças que são tão precoces que antes de 1 ano já começam a entender. Tem outras 3, 4 anos, são mais tardias. Então, a criança mostra, quando pequena, as suas tendências. E os pais, como bons mestres, como bons educadores, vão naturalmente, não com pancada, não com violência, mas numa forma de diálogo, de persuasão, educar, encaminhar essas criaturas, mostrar o erro em que elas estão elaborando, mostrar-se sempre desagradado quando elas erram e mostrar sempre sorridentes e estimulantes quando elas procuram acertar, seja logo cedo no próprio relacionamento no lar, seja na escola, seja em relação à educação, porque hoje as crianças são irreverentes com as pessoas mais velhas, porque tem muitas criaturas que acham que não devem educar seus filhos, porque eles não têm o direito de impor padrões de comportamento, porque cada um deve seguir a sua própria instinto, o seu próprio caráter, a sua própria maneira de ser. Os pais não têm o direito de serem assim, castrante. Eu pergunto, e o que está fazendo então esses pais? Não ensinam religião, não ensinam educação, não ensinam nada com bom comportamento. Nós vemos aí crianças insultando as pessoas mais velhas. Infelizmente, em outras partes do mundo, as pessoas mais idosas são super respeitadas. E nós aqui, os pais, as crianças respondem de forma áspera, se dirigem de forma assim, irreverente à criatura mais velha, e nós não vemos os pais chamarem atenção para com aquela criatura que merece um pouco mais de carinho e de atenção. Então se criam como verdadeiros animais, não fazem prece, não se submete à moral cristã. O que vai dar uma criatura nessas condições que são criadas como animais, só à busca do prazer, da realização material? É bem verdade que há casos que os pais fazem os maiores esforços no sentido de educar aquelas crianças, e entretanto eles não conseguem. Mas aí a culpa já não é mais dos pais. Então o que nós vemos na terra é um descalabro no campo familiar. A família realmente está em crise por esta razão, porque os pais não estão devidamente preparados para a difícil missão de serem pais. Não é? Nós vemos aí uma inversão de valores. E quando não, isso nós estamos falando de lares, seja eles de provas ou de amor, assentados sobre bases retas, em que o casal procuram legar aos filhos um exemplo de vida. Quer dizer, não se trai e nem nada. Agora, infelizmente, nos tempos modernos, o que está ocorrendo por demais, com a mulher conseguiu atingir a sua maioridade sexual, a sua libertação, através principalmente da pílula anticoncepcional. A mulher no passado era muito mais vigilante, de medo de uma engravidez indesejável. Hoje a maior parte já não tem essa preocupação. E nós vemos que com essa liberalização, o homem sempre foi um tanto quanto bígamo.
o equilíbrio amoral no lar estava muito mais afeto à responsabilidade da mulher. Embora os direitos são iguais e as tarefas são diferentes, o homem sempre se julgou. No passado, quem pela primeira vez exaltou a dignidade da mulher como ser humano foi nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher, para os egípcios, era colocada em 10º lugar. Na ordem dos valores, o homem sempre foi indevidamente o autoritário, o senhor. Tanto é que não existe aos dicionaristas, nunca se preocuparam em dizer prostituto, só existe prostituta. Ora, a prostituição nunca é unilateral. Para que haja uma prostituta é preciso que haja um companheiro, e o homem nunca foi arrolado como um elemento, vamos dizer, de mau proceder. O homem pode ser o mais devasso possível, e as portas são abertas como sendo um grande senhor, o que não ocorre com a mulher. Naturalmente que isto é uma falha do homem. Mas todo homem que abusa do seu sexo, ele volta numa reencarnação subsequente a experimentar aquilo que ele fez do sexo contrário. Então, onde existem as revoltas. Mas o grande choque, o grande problema no lar é a infidelidade conjugal, o adultério. Porque Jesus estimulou o casamento, né, numa só carne, 2 criaturas, né, mas permitiu o divórcio apenas para as criaturas que cometessem adultério. E nós vemos que o adultério, hoje, infelizmente, vem acontecendo numa proporção gigantesca. A maior parte das vezes começa pelo homem. O homem sempre muito mais voluntarioso, muito mais voltado às aventuras, à amizade colorida, uma pequena experiência assim, sem muita responsabilidade. Mas isto é infidelidade, isto é adultério. É o que mais provoca separações. E quando isto ocorre, naturalmente, os maiores prejudicados nesta sociedade, numa mini sociedade que é o lar, são os filhos. Se já adultos já ocorre um baque terrível, imagine quando são crianças, na adolescência. Veja na cabecinha de uma criança os pais se deixarem. Que coisa terrível! A terra parece fugir debaixo dos pés. Há tantas crianças carregando um verdadeiro vulcão de preocupação quando há separação. Tudo por quê? Por falta de dignidade, por falta de amor. Porque quem ama não trai. Só quem trai é porque não tem amor. Quer dizer, aquele cônjuge não lhe satisfaz. Porque quem ama não encontra prazer, não encontra complementação, por mais que a outra criatura seja bela, porque, veja bem, o amor, ele não está circunscrito, restrito, apenas à aparência, à casca, mas transcende a parte espiritual. Então, o amor não está visualizado apenas na estética, na beleza física, mas acima de tudo, pela beleza espiritual, que parte de dentro para fora. Então, um casal que se ama, ele não encontra nenhum outro par, mesmo que porventura possa estimular qualquer ideia de dividir afeto, ele não consegue se realizar, porque o amor que une essas duas criaturas é de tal forma vigoroso que não encontra acesso em outro coração. Por isso que a monogamia é um passo seguro do progresso do ser humano, porque no recesso do lar, entre 4 paredes, se forma realmente o laço mais poderoso da sociedade. O progresso da sociedade está justamente fundado, está concretizado dentro de um lar. Agora, se dentro de um lar nós vivemos de uma forma devassa, sem respeito, sem carinho, sem amor, aonde aparece o tédio, aonde 2 criaturas num lar pequeno se encontram num deserto, perde-se a vontade de dialogar, de conversar, perde-se o interesse de um para com o outro. Isto caminha-se rapidamente
para a separação. E nós vemos que quando são difíceis das núpcias darem certo, porque a criatura tem compromisso com a primeira. Se ele não foi digno com a primeira, ele não tem autoridade moral, ele não terá o referendo do plano maior a ele buscar um outro, 1, 2, 3 casamentos subsequentes, e não dá certo. Perde um. Foi a mesma coisa que o espírito de Arigó quis operar o Chico, de uma operação da vista, que doía muito, e o Chico não aceitou. Ele disse: eu vou ficar com esse karma porque eu conheço, porque se me tirar esse karma, virá um novo karma, que eu não sei se eu vou poder suportar. Esse, pelo menos, eu já convivo com ele há muito tempo, já meu velho conhecido, e o outro que virá, e eu não sei o que vai acontecer. Então sou eu correr com o casamento, é a mesma coisa. O jeito larga o que tem na mão, alguma coisa programada pelo plano espiritual, porque geralmente esse tipo de casamento, de separações, são aqueles casamentos, como nós dissemos, de provas e expiações, são reajustes. Então, nós largamos um compromisso que tem, vamos dizer, a bênção, tem, vamos dizer, o referendo do plano espiritual, e vamos buscar um outro que não tem nenhum compromisso naquela reencarnação. E o que acontece? Como nós dissemos, aquelas uniões aleatórias que ocorreram por qualquer interesse, menos o espiritual, ficarão de futuro amarrados com compromissos. Agora, como é que vai ficar uma criatura que não conseguiu pagar as suas dívidas, não é? Principalmente no campo do sentimento, porque tem muita gente, meus irmãos, que são capazes de fazerem tarefas e empreendimentos extraordinários, são vitoriosos no mundo material, mas são grandes fracassados, grandes perdedores na vida do lar. Parece um paradoxo, quando devia ser o contrário. Aquele que é capaz de ter um lar bem harmonizado, bem cuidado, também deveria ter esta mesma capacitação para a vida material. Só que esses grandes perdedores depois virão em lares que eles não souberam respeitar, em lares piores do que eles deixaram. Cada um tem o que merece. Cada um de nós somos operários e engenheiros do nosso próprio edifício espiritual. Agora, se nós somos daqueles que não cuidamos convenientemente da nossa vida íntima, como é que nós faremos? E depois outra, na educação dos filhos, o exemplo vale mais do que milhares de palavras. Não adianta a criatura querer impor um comportamento de vida e fazer com que os filhos vivam uma vida diferente. Estabelece um padrão para os filhos e vive um outro completamente diferente. Os pais são verdadeiros espelhos para os filhos. E infelizmente o que nós estamos vendo é alguma coisa que nos preocupa muito. Por isso, quando surge algum problema num lar, o que nós temos que lançar mão? Do evangelho no lar. Procurar se compreender com o outro, se amar, se entenderem. E o que nós vemos, nas grandes maioria das vezes, surge o primeiro problema, ao invés de se unirem, discutirem para buscar a melhor solução, entram por vias da briga, do desentendimento e até as agressões. E aí quando chega no estágio deste, em que dois já não conseguem mais se viverem, porque já entram nas vias de fato, em escaramuças, o único jeito, a única forma dramática para evitar um mal maior, aí será o divórcio, será a separação. Porque nós temos que sempre evitar a separação, porque é um fracasso de vida. Já pensaram de que forma nós voltaremos para o lado de lá da vida? Que situação tormentosa! Depois ter na próxima reencarnação de reconstituir tudo aquilo que ele não foi capaz de fazer, agravado, porque quando nós deixamos um dos cônjuges, e se esse cônjuge, porventura, por nosso abandono, ela viesse delinquir, ela viesse se complicar espiritualmente, nós vamos recebê-la do jeito que ela se complicou. Porque tem muitas criaturas que não suportam o abandono.
Tem umas que sabem administrar a dificuldade, só que outras, quando são lesadas no seu sentimento, elas se perdem, se prostituem, se suicidam, se degradam, enfim, entram numa via de degeneração moral. E aquele que abusou, aquele que desonrou o seu compromisso, ele vai depois ter de volta aos braços aquela criatura da qual ele foi, infelizmente, o responsável para se mergulhar na lagoa do vício, na estrada da criminalidade. Por isso, meus irmãos, quando nós temos algum problema no lar, não adianta nós cantarmos de galo lá fora que somos os tais, porque nós somos incompetentes de resolver. Um pequeno grupo, que nós temos responsabilidades mútuas, porque o próximo mais próximo é aquele que vive conosco. Eu sei que tem muitas crianças, eu sei que um tema deste, para certas pessoas, traz muitas preocupações, mas o bisturi, quando remove um tumor cancerígeno, no momento parece que ele é um verdugo, mas ele está limpando uma área para não contaminar a outra parte do tecido bom. Eu me lembro que quando nós falávamos sobre esse assunto, nas escolas de educação mediúnica da Federação, o padrão vibratório caía terrivelmente, porque as criaturas começam a se identificar, porque é um assunto que realmente nos traz preocupação, principalmente quando nós estamos, de alguma feita, escorregando, resvalando para a estrada do fracasso. Mas não é porque é um lado negativo que nós não devemos comentar. Agora, é bem verdade que nem tudo está perdido na terra. Nós sabemos de muitos e muitos lares que cuidam com seus filhos com muito carinho, com muita atenção. Quando um dos cônjuges adoece, o outro não sabe o que fazer. Quando um filho está com problema, os seus pais fazem de tudo para sustentá-lo na boa luta, para redimi-los. Isso é bem verdade. Agora, infelizmente, como nós estamos num plano de prova e de expiações, onde tem criatura, onde o maior número das criaturas aqui que convive conosco tem graves problemas, graves responsabilidades espirituais, então o apanágio da terra é realmente de muito sofrimento e de muita dor. Vamos lutar, nós que somos espíritas, que conhecemos a verdade, vamos dizer, num aspecto mais elevado, mais amplo, não vamos perder a oportunidade. Eu, quando vejo espíritas terem graves problemas de relacionamento com os seus familiares, eu fico preocupado, porque não adianta a gente vir na casa espírita, fazer uma explanação bonita, e não ser capaz de viver tudo aquilo que ele ensina lá fora, entre quatro paredes, das quais ele tem grave responsabilidade espiritual. Por isso nós temos que lutar para termos lares cristãos, lares bem formados, e com isto, não é? Essas micro-sociedades que são os lares, vai formando esta sociedade que tanto nós esperamos, uma sociedade digna, uma sociedade que honra a oportunidade que lhe foi concedida de estagiar aqui nesse vale de lágrimas de dores, porque a terra está assim, nessa situação preocupante, não é? De relacionamento, de egoísmo feroz, selvagem, porque os homens não conseguiram se amarem, se entenderem. Meus irmãos, acho que o tempo, não sei do tempo, nós queremos agradecer-lhes a atenção, porque realmente esse tema é um tema muito importante para todos nós. Nós temos que levar muito a sério, e esperamos que a doutrina espírita possa lançar luzes, sobretudo a esses casais, a esses orientadores que usam instrumentos de comunicação de massa e nem sempre orientam convenientemente a responsabilidade dos lares. Esperamos em Deus que aquelas criaturas que possam ser orientadores neste campo tão delicado, tão perigoso, né, do comportamento humano, sobretudo de sexo, de matrimônio, que essas criaturas não visualizam apenas o prazer, a alegria fortuita da vida material. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre são os nossos votos. Muito obrigado.